muitos inimigos do espiritismo que batalhavam contra a doutrina, como ainda existem hoje, existem muitos também no mundo espiritual. E eu acho que, eu pelo menos quando estava colocando essa apresentação, fazendo essa apresentação, para mim é difícil entender a generosidade de uma pessoa, o amor de uma pessoa, quando eu leio numa página de um livro alguém falando, essa pessoa foi generosa. E eu estava pensando como eu me sinto feliz de ter nascido em uma geração onde eu tive acesso à bondade de Chico Xavier, por exemplo. Que eu, para os meus filhos, para os meus netos, vou ter dificuldade de expressar o que é a bondade de um homem sem mostrar um vídeo, sem mostrar uma palestra, não uma palestra, alguma manifestação dele que a gente possa sentir aquele amor, aquela generosidade, aquela humildade. Então, quando a gente fala sobre uma mulher que tinha tolerância, o perdão das injúrias, são palavras fáceis, mas quando a gente vê a pessoa vivendo aquilo, é completamente diferente. Então, eu acho que por ser uma pessoa que nasceu há muito tempo atrás, a gente precisa se esforçar um pouco para entender o contexto, né? Então, após a morte de Kardec, a Amélie, ela começou a ser a referência, né, do espiritismo. Mas a administração da sociedade passou para a mão do Pierre Lemarie, que ele foi um dos acompanhantes de Kardec, do espiritismo dos primeiros tempos. Eles passaram por muitas dificuldades, por exemplo, fotografias foram forjadas e ela foi, inclusive, responder por um processo. E apesar da idade avançada, porque obviamente hoje uma pessoa de 64 anos já é uma pessoa que tem uma idade avançada, mas naquela época a pessoa de 64 anos estava bem, né? Porque, gente, naquela época não era, não tinha o conforto da vida que a gente tem hoje, uma dor de cabeça, paracetamol, né? Estou com algum probleminha, estou lá dentro da minha casa quentinha. Puxa, naquela época, na verdade, a Amélie chegou aos 87, a pessoa realmente viveu muito. E ela teve uma vida de muito trabalho. Ela trabalhou incessantemente. Um outro exemplo para nós, né? Porque muitas vezes nós temos, falo por mim, aquela preguiça, né? Aquela vontade. De vez em quando eu tenho até inveja do gato que passa lá perto de casa. Dizendo, eu queria tanto ser gato nessa hora. Porque às vezes dá preguiça de fazer nossas obrigações, né? A gente olha para ela e dá vergonha. Bem, então, outras coisas que ela fez, ela comparecia sempre às reuniões espíritas da Sociedade Parisiense, ela criou a Caixa Geral do Espiritismo, ou seja, um fundo, vamos dizer, uma conta bancária para que fundos fossem gerados para qualquer eventualidade. Ela tomava uma série de decisões no dia a dia, trabalhava ativamente, né, para a propaganda do espiritismo, estava sempre em contato com essas pessoas através de cartas, né, histórias escritas no bico de pena, né, em correspondência, gerenciava pessoalmente, cuidando de vários assuntos. Porque a ideia dela era manter. Porque imaginem, naquele contexto, uma pessoa que era o centro de uma ideia, que era Kardec. Obviamente, havia muitas pessoas que continuaram, até porque essa ideia não era de Kardec, a ideia do espiritismo é dos espíritos. Mas imaginem, naquela época, na França, século XIX, morre aquele centro, né, daquela força geradora, né? Então a ideia de continuidade do trabalho, para que ela pudesse trabalhar o máximo possível para continuar e que principalmente essas ideias não se degenerassem. Em 1868, a Amélie fundou a Associação Anônima do Espiritismo. Depois teve uma outra aqui, que eu acho que eu deletei o slide, que fala sobre a continuação das obras de Allan Kardec. Depois, destinada à popularização do espiritismo por todos os meios permitidos pelas leis, a continuação da Revue Spirit, que é a revista espírita. Ela tratou da revista espírita também. Então, se diz que graças ao empenho e devotamento de Madame Allan Kardec, o espiritismo cresceu a passos gigantes, não só na França, mas também no mundo todo, porque ela contribuiu para um crescimento que já estava acontecendo. Um outro exemplo seria o livro Obras Póstumas, que Amélie e o Lemarie, que é aquela pessoa que estava gerenciando a sociedade espírita, eles acharam esse manuscrito de Kardec com várias
vários textos escritos em diversas épocas, que virou um livro Águas Póstumas, que eu acho que quem não conhece, dê uma olhada, porque é muito especial, que fala sobre as artes, fala sobre o espírito, fala sobre estudos sobre a natureza do Cristo. É realmente um livro maravilhoso, e isso me lembra, por exemplo, a história do irmão X. Qual é o nome do irmão X mesmo? Humberto de Campos. Humberto de Campos. Quando ele começou a se manifestar através da mediunidade de Chico Xavier, a família dele pediu os direitos autorais, né? Então, para nós hoje é muito simples, né? Eles acharam um manuscrito, estava ali na gaveta, tudo bem, vamos divulgar como livro. Mas muitas pessoas não pensam assim. Muitas pessoas pensam, não, peraí, isso daqui vai ficar para mim, não, eu não vou divulgar. Então são pequenos atos que a gente tem que pescar aqui e ali para ver realmente a dedicação, né, dessas pessoas para a causa. Em 83, a Amélie tinha 87 anos e ela se dizia ainda que ela, olha, era tão bonitinha, né? Essa foto dela é um amor. Então, quando ela faleceu aos 87 anos, que ela trabalhou até o fim, se dizia que a sua existência inteira foi um poema cheio de coragem, perseverança, caridade e sabedoria. E muitas pessoas foram no enterro dela, que ela foi enterrada ao lado de Kardec, não sei se alguém já foi lá em Paris, no cemitério. Então, junto a essas pessoas, a lista de pessoas enormes que foram lá e que fizeram vários discursos, leram poesias, falaram sobre a vida dela, inclusive Gabriel Delany. Então, o senhor Lemarie, que foi um exemplo, essa pessoa que eu já comentei com vocês, falou, entre outras coisas, que a publicação tanto de Livro dos Espíritos quanto da Revista Espírita se deu, em grande parte, à firmeza de ânimo, à insistência e à perseverança de Madame Allan Kardec. Então, brevemente falei para vocês de uma história de 87 anos de uma pessoa em 20 minutos. Obviamente, a gente sabe algumas coisas aqui e ali. É como se a gente tentasse contar a nossa própria vida em 20 slides. Impossível. A gente sabe histórias que ouvimos falar da biografia de Allan Kardec, daqui a pouco pega uma coisa ali de Amélie, um website aqui e tal. E muito tempo se passou, né? Vamos voltar para os dias de hoje, desde essa época dela, da Revolução Francesa, dessas leis napoleônicas. E, obviamente, isso nos traz a pensar a ideia da mulher na sociedade de hoje. Quanto mudou realmente, qual é o nosso papel, e também os homens aqui, porque nós sabemos que um dia nós nascemos homens, um dia nós nascemos mulheres, e aí vai. Essa daqui é um gráfico que fala sobre o número de mulheres em relação a homens em várias profissões. Então, vai ficando cada vez mais amarelo quanto mais homens tem nas profissões ali. Então, por exemplo, lado mais branco ali é onde está a maior parte de mulheres. Ele vai indo all the way até que chega na parte onde está a maior parte de homens. Então, a minha profissão, por exemplo, está ali, ó, arquitetos, 77,8% dos arquitetos são homens. Ainda bem que tem, por exemplo, ali eu mostrei para barbeiros, né? Pelo menos tem menos arquitetos homens do que barbeiros no mundo. Então, estamos bem. Isso traz uma pergunta, né? Quais são, será que, muito bem, a Amélie estava ali no background, na sua humildade, no seu trabalho, na sua dedicação. Como hoje nós vamos encarar o nosso trabalho como espíritas? Será que, como homens, estamos considerando as mulheres como iguais no nosso trabalho? Será que não existe um certo nível de preconceito? Será que, como mulheres, nós estamos nos sentindo dignas e trabalhando para uma igualdade nas nossas vidas? E eu acho que o Espiritismo, eu tentei pensar alguma outra instituição que tivesse mais mulheres na liderança do que o Espiritismo. Se vocês pensarem, hoje na Europa, a maior parte das casas, em Londres, tenho quase certeza que quase todas as casas espíritas são lideradas por mulheres. O Espiritismo na Inglaterra foi trazido pela Diana Duncan. E na Europa, a última vez que eu
a única vez que eu fui numa desses encontros de países, né, das federações, quase todas essas lideranças eram espíritas. E foi engraçado, eram mulheres espíritas. E é engraçado que essa semana saiu aquela notícia sobre os Church of England, que vai começar a autorizar as mulheres serem bispos, para a gente ver, né, como é interessante uma igreja que tem muitos e muitos séculos de vida, a recém está dando os primeiros passos, né, enquanto que o espiritismo, incrível, sempre na liderança, né, com uma ideia de igualdade, né, o espiritismo abre as portas para todas as minorias. O espiritismo, ele nos convida para vivermos com essa igualdade dentro da casa espírita, porque não existe um padre, um púlpito, um confessionário, todos nós somos iguais, ninguém se veste diferente, não existem símbolos. Isso faz com que eu acredite que a mulher tenha a oportunidade de expressar-se melhor. E eu espero que isso seja seguido em outras instituições. Então, tem 1 minuto. Então, falando um pouco dessas espíritas, que foram pessoas que nos trouxeram, nos ajudaram a trazer o que nós temos hoje, o espiritismo, então as irmãs Fox, que foram o começo, bem no início, vamos dizer, quase pré-espiritismo, né? Das mesas, dos efeitos físicos, que trouxeram muita atenção, né? A Florence Cook, que foi a médium, que William Crookes utilizou muito para fazer os experimentos e entender um pouco mais os efeitos físicos, trazendo o espírito de Katie King. A Eusapia Palladino, que foi uma médium, primeira médium que foi estudada sistematicamente. Agora vocês imaginem, peguem um médium, peguem todos os melhores cientistas do mundo, botem em cima dessa pessoa, prenderam a mulher, botaram ela amarrada em cordas e tal, então ela tinha passou por muitos sacrifícios para poder contribuir, né, cientificamente, vamos dizer assim, pelo lado científico para o espiritismo. Ela era analfabeta, ela era uma camponesa muito humilde, foi estudada por Lombroso, por Richer, Axa-Costa, Oliver Lodge e muitos outros. Anália Franco foi uma feminista, uma mulher completamente diferente, que lutou muito pelas minorias, pelas mulheres que eram, vamos dizer, mães solteiras, abriu muitas escolas, contribuiu para o ensino no Brasil. A Dona Ivone, que alguém citou aqui antes, um exemplo de médium, de caridade, uma pessoa humilde, que teve muitas dificuldades financeiras. Quem puder dar uma olhada no YouTube, tem uma entrevista dela maravilhosa, a maneira que ela fala, com que ela fala do amor que ela tem pelos obsessores, é uma coisa absolutamente tocante. Um dia a gente vai chegar lá, né? E as mulheres do outro lado, as mulheres que nos ajudam do mundo espiritual, a nossa May, a irmã Sheila, que contribui com a evangelização das crianças, Rainha Santa Isabel, e acima de tudo a nossa Mãe Maria, que nós acreditamos muito que está aqui conosco presente sempre. Sabemos que não é espírita, obviamente, mas sendo espíritas cristãos, o reconhecimento por essa mãe maravilhosa. Espero que possa crescer cada vez mais nos nossos corações, que nós possamos nos inspirar pela humildade dessas pessoas e trazer o espiritismo não só para nossas mentes, mas também para os nossos corações. Obrigada.